pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre um tema chamado preço médio. Vamos entender o que é o preço médio e como a gente consegue chegar nele. E após isso, vamos identificar qual é a sua real importância na análise das suas ações e da sua carteira. Bom, mas antes disso, vamos aos nossos recadinhos. Este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de ativos, e essa ação só deve ser realizada por você após uma análise muito profunda. E se você não conseguir, se não tiver segurança para fazê-lo, pode optar pela contratação de um profissional habilitado e gabaritado. Bom, antes da gente iniciar, vamos falar propriamente o que é o preço médio, né? Preço médio é aquele preço formado pelas diversas compras realizadas por você em um determinado ativo. Então, vamos trocar em miúdos. Digamos que você compre, sei lá, um saco de feijão por R$10. Depois, compre outro saco de feijão na mesma quantidade por R$20. A gente pode dizer que o investimento total que você fez foi os R$10 do primeiro saco e os R$20 do segundo saco. E no total nós temos dois sacos custando R$30. Se os dois sacos custam R$30, a gente pode dizer que eles têm um preço médio de venda de R$15. Então, nas ações, nos ativos, a ideia do preço médio é a mesma. Então, quando você busca encontrar o preço médio de alguma coisa, você quer saber, na verdade, qual é o custo total dividido pela quantidade de itens que você comprou. Então, aí vai gerar o seu preço médio. E por que é importante saber o preço médio? É com base no preço médio que você faz a sua declaração de imposto de renda. É com base no seu preço médio que você sabe se suas ações tiveram ganho ou prejuízo. E mais, é através do seu preço médio que você consegue estabelecer um marco para dizer qual é o custo total dos seus ativos. E a partir daí, sim, entender a evolução do seu patrimônio. Então, o preço médio ele tem sua importância, sim. Muitas pessoas, muitos analistas, colocam o preço médio como se fosse algo realmente muito, muito imprescindível. Na minha forma de ver, no meu entendimento, ele é apenas mais um indicador, mais uma ferramenta para você avaliar o ativo em si. Existe um mantra no mercado de valores que diz que a gente tem que sempre buscar diminuir o preço médio, para com isso ficar mais protegido no caso de uma desvalorização do ativo. Bom, sobre esse assunto, eu tenho um posicionamento bem diferente do mercado. Eu não entendo que o preço médio seja tão vital a ponto da gente tentar sempre diminuí-lo. Isso porque, no meu pensamento, quando você vai fazer um investimento qualquer, você não vai comprar um produto ruim, você não vai comprar um ativo ruim. Você vai buscar o melhor ativo para você, não é verdade? E se esse ativo for bom, de fato, como você analisou e como você escolheu, a tendência no longo prazo é que ele aumente de valor. Logo, o preço de aquisição que você fizer agora vai ser inferior do que o preço que ele estiver lá, digamos, há 20, 30 anos. Pelo menos essa é a suposição que a gente tem. Agora, se você compra qualquer tipo de ativo esperando uma valorização sem fundamentação, aí de fato talvez o preço médio tenha uma influência maior. E aí nesse caso eu concordaria sim com os analistas. Fazer preço médio menor traz mais vantagem competitiva para você. Vamos deixar um exemplo claro. Digamos que você tenha comprado Itaúsa. Itaúsa ali por volta ali do ano de 2019, quando ela teve uma alta histórica. Então ela chegou ali a bater R$14 o preço da ação. Bom, para quem comprou a R$14, pode ter pensado que estava fazendo um ótimo negócio. Haja vista que Itaúsa é um dos ativos que a maior parte dos analistas, a maior parte dos investidores batem palma. A maioria das pessoas encontra em Itaúsa um bom ativo para investir. Eu, particularmente, não vejo da mesma forma, mas esse não vem ao caso. Então, quem comprou a R$14 pensou que estava fazendo um excelente negócio. Bom, o que acontece é que Itaúsa, depois disso daí, após o início da Covid-19 e a grande queda que teve em março de 2020, Itaúsa chegou a bater ali perto dos R$8, R$7 e um pouquinho. Então, veja, ela desmanchou quase 50%. E isso daí, de certa forma, a gente não pode nem criticar o ativo em si, porque aconteceu com um mercado
como um todo, aquilo foi uma queda sistemática. Mas o fato é que muitas das empresas conseguiram retornar ao patamar inicial, pelo menos próximo às cotações ali do final de 2019, e Itaúsa ficou patinando ao longo desse tempo. Itaúsa subiu um pouco, desceu um pouco, subiu um pouco, de forma que ela permaneceu aí na casa dos 10, 11 reais por muito tempo. Então quem comprou a 14 reais pode ter pensado assim, poxa, estou tomando prejuízo, e tentar efetivar a estratégia do preço médio, que seria o quê? Comprar mais ações desse papel num preço menor para fazer reduzir esse preço médio. De forma que se você tinha, sei lá, 100 ações a 14 reais e você compra, sei lá, mais 100 ações a 10 reais, o preço médio agora vai ser de 200, para as 200 ações que você vai ter, vai ser de 12 reais. Então, de fato, você conseguiu reduzir o preço médio. Porém, você tem que entender que isso não reflete de fato toda a realidade. Porque a questão de você ter feito um investimento a 10 reais não vai evitar de você ter um prejuízo naquelas 100 ações iniciais que você comprou a 14 reais. E eu explico isso aí de uma forma mais cuidadosa. Entenda bem, quando você compra as ações a 10 reais, na verdade você está está recebendo um grande bônus, digamos assim, na compra. Por quê? Porque seu preço anterior era 14. Então, na verdade, você elevou o seu preço de 10 inicial para 12. Então, o segundo lote que você comprou a 10 reais, ele na verdade passa a valer agora 12 reais. Você tem esse ganho de 20% em cima do valor que você pagou. Porém, esse ganho é um ganho fictício, porque na verdade a quantidade inicial lá, as outras 100 ações a 14 reais, teve uma redução de 20%. Então houve um balanceamento. Perdeu-se das 100 ações iniciais R$2 por ação e ganhou-se R$2 por ação nas 100 ações posteriores. Logo, você atinge esse preço médio de R$12, que representa mais ou menos uma ideia do que seria o conjunto de ações. Porém, conforme eu falei, isso é uma coisa meio fictícia, porque isso vai depender muito da quantidade que você tiver em carteira e vai depender também da sua intenção em realização de venda da ação. Se você decidir vender as ações nesse momento, após findar a compra dessas 100 ações a 10 reais, então você vai ter 200 ações a 12 reais. Se você vender essas 200 ações, você de fato vai ter um ganho de R$2 para cada ação e uma perda de R$2 para cada ação. Então, no fundo, você cria um equilíbrio entre a compra e a venda. Por isso, eu entendo que o preço médio não é algo assim tão importante para a gente perseguir sendo investidor de longo prazo. No investidor de curto prazo, isso aí faz diferença, porque se você não tiver quantidades equilibradas, por exemplo, no meu exemplo de Itaúsa, eu usei a mesma quantidade, 100 para R$14 e 100 para R$12. Mas se eu tivesse usado quantidade diferente, por exemplo, 500 para R$14 e 100 para R$10, o valor do preço médio seria exatamente na metade? Não. Ele seria proporcional. Ele tenderia muito mais ao valor de 14 do que ao valor de 10. Logo, o valor final desse preço médio ficaria ali na casa dos 13 alguma coisa. Então, veja, no curto prazo, pode ser que o preço médio não seja uma estratégia muito interessante para quem está fazendo investimento, digamos, no swing trade, no position. Para o longo prazo, eu vejo que o preço médio é indiferente, porque, de fato, a ideia que a gente sempre tem no longo prazo é que as ações vão valorizar. Então, se você tem ações a R$14 e tem uma projeção para que elas daqui a 20 anos estejam valendo R$18, então independe do valor que você tem agora. Você vai ter o ganho de qualquer forma. Então, quando você fizer essa análise do preço médio, pense sempre sobre isso. Esse ativo que você tem na carteira é para curto prazo? Se for, fique atento ao preço médio. Se for para longo prazo, então tenha um pouco mais de tranquilidade, não fique perseguindo isso. Eu digo isso porque assim, muita gente se preocupa tanto com a questão do preço médio que quando vê sua ação caindo,
independente da classificação e da avaliação que a pessoa dá para esse tipo de ativo, quando vê a cotação caindo, corre para fazer um preço médio menor e acaba comprando nas quedas. E existe um ditado dentro do mercado financeiro que nunca pegue a faca com a ponta para baixo. Então, se a faca está caindo, não abra a mão para você pegar a faca, você não vai conseguir. Você só vai ter maior prejuízo. Você tem que se atentar uma coisa bem específica, que é a qualidade do seu ativo. Se ele tem qualidade, fique tranquilo. Se a oportunidade for realmente interessante, compre, mas independente de que isso vai reduzir seu preço médio. Compre o ativo porque ele é bom e está aparecendo uma boa oportunidade. Se você focar única e exclusivamente em reduzir o seu preço médio, você pode estar cometendo um suicídio financeiro. Você pode estar colocando dinheiro num ativo que não merece a sua atenção e a sua presença na sua carteira. Então tenha muita atenção nessa questão do preço médio. Isso aí leva muita gente a perder dinheiro. Bom, isso é o que a gente tinha para hoje. Antes da gente terminar, eu gostaria de perguntar a vocês: vocês fazem composição de carteira por preço médio? Vocês se preocupam com esse tipo de situação? Eu, particularmente, como eu falei, vocês não me incomoda ficar analisando o preço médio. Eu me atento mais à questão das oportunidades. Quando eu vejo uma boa oportunidade, se eu tiver ação na carteira, eu compro mais. Agora, se não for esse o caso, eu mantenho a mesma quantidade inicial que eu tenho. Ou seja, se eu estou com uma ação ali só para um swing trade, para um position, eu mantenho só aquela quantidade e aguardo ela se recuperar e passar para o lado positivo até o ponto em que eu entenda como vantajoso para a venda. Bom, isso é o que a gente tinha para hoje. Antes da gente encerrar, vamos aos nossos recadinhos. Espero que tenham gostado. E agora, chegou aquele momento de pedir o seu apoio para fazer nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá aquele like maroto se você gostou do vídeo, faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso Facebook. Eles estão descritos aí nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo. Tchau!